E aí, terceiro ano mais bonito do meu Brasil, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Hoje é dia de mais uma aula de geografia e a gente vai continuar os nossos estudos sobre serviços públicos. Nas últimas duas aulas, a gente estudou sobre o serviço público de educação, serviço de transporte público, de segurança pública, de saúde, de distribuição de energia elétrica e de saneamento básico. Hoje, a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse último serviço, o de saneamento básico, que eu falei para vocês que ele inclui três coisinhas: a coleta de lixo, a distribuição de água e o tratamento de esgoto ou coleta de esgoto, tá? Eu tenho certeza que todos vocês já devem ter percebido a importância da água para o nosso dia a dia. É ela que nos hidrata, certo? Sem beber água, a gente morreria em uma semana. É através da água, né? Com a água que a gente pode cozinhar, que a gente pode preparar nossos alimentos, que a gente pode fazer os nossos hábitos de higiene, tomar banho, escovar os dentes, que a gente também aproveita para os nossos momentos de lazer, como tomar banho de piscina, tomar banho de rio, não é? E ainda muito mais nesse momento em que estamos vivendo uma pandemia, que lavar as mãos está sendo muito importante para salvar vidas, a água está mostrando mais uma vez a importância dela na nossa vida, né? Então, você deve ter uma facilidade muito grande para ter acesso à água. Basta abrir sua torneira, abrir seu chuveiro e a água cai de lá magicamente. Mas você já se perguntou como é que a água chega aí no seu chuveiro? Como é que ela chega na sua torneira? Pois é, a água ela passa por um longo caminho até chegar na sua torneira, no seu chuveiro. No passado, era muito mais difícil, era muito mais complicado. Não tinha essa história de abrir uma torneira e a água cair. Simplesmente, as pessoas tinham que se dirigir até um rio, até um açude, um lago, uma lagoa e retirar a água de lá. E aí passou-se por um longo processo histórico, tá? E graças a Deus que hoje a gente tem esse serviço público de saneamento, né, que inclui a coleta e distribuição de água. Então, vou falar para vocês agora como é que é esse caminho todo que a água faz para chegar nas nossas torneiras, tá? O passo 1 é a captação da água. A água, ela é retirada da natureza, ou de um rio, ou de um açude, ou de um lago, ou de uma lagoa. Então, são instaladas bombas e canos e tubulações que sugam aquela água, certo? Dali do rio ou daquele reservatório natural de água. E aí, esses canos e tubulações vão conduzir essa água para a etapa 2, que é quando a água chega na estação de tratamento da água. Lá nessa estação de tratamento, o que é que vai acontecer com a água? Ela vai passar por alguns filtros, tá certo? Que vai reter as impurezas, as sujeiras que ficam lá suspensas na água, tá certo? Passa por alguns filtros, como se fosse uma peneira. Quando a gente peneira um suco, o suco cai limpinho embaixo e fica só as sementes, o bagaço em cima. Então, mais ou menos isso acontece com a água na estação de tratamento. Também acontece outra coisa nessa estação de tratamento. Porque geralmente, em alguns casos, a água ela sai de lá do reservatório, certo, natural do rio, ela sai um pouco suja, um pouco com a cor escurecida. Então, para retirar essas impurezas e também matar micro-organismos e bactérias que ficam lá na água e podem causar doenças na gente, tá? Essa água ela vai receber alguns produtos químicos. Um deles é o cloro, tá? E aí essa água ela vai ficar bem clarinha, transparente e bem limpinha e livre de qualquer micro-organismo, de qualquer bichinho, de qualquer ser vivo que tenha dentro dela que possa causar mal à nossa saúde. Depois de todo esse tratamento na estação de tratamento da água, essa água ela se torna potável. A água potável é uma água que não tem cheiro, não tem gosto e não tem cor. É uma água própria para o consumo humano, que você pode tomar,
pode beber, pode usar para cozinhar seus alimentos, sem ter nenhum risco de contrair nenhuma doença, tá? E aí, depois que ela passa por esse processo na estação de tratamento, a gente vai para a etapa 3. Que é quando a água vai ser conduzida ainda por tubulações por canos, tá? Até um grande reservatório de água, que seria uma super caixa d'água. Como vocês já sabem que nós temos aqui em Mamanguape, lá na estação da Cagepa, aqui em Mamanguape, tem uma grande caixa d'água. E é lá que aquela grande quantidade de água potável, já tratada e purificada, fica lá reservada. Depois de armazenada naquela grande caixa d'água, vem o próximo passo. Essa água ela tem que chegar nas nossas casas. E ela vai ser conduzida de lá daquela caixa d'água para as nossas casas através de canos e tubulações que a gente não vê, porque elas ficam embaixo do nosso solo, elas ficam no subsolo, enterradas, tá? Então, vem aquela encanação passando por debaixo de toda a cidade e é conectada ao encanamento de cada uma das casas. E é assim que acontece a mágica de quando você poder abrir a torneira, sair água limpinha, pronta para o consumo. A empresa responsável por realizar todo esse trabalho que eu acabei de falar para vocês, todo esse serviço de captação da água no rio, de tratamento da água na estação de tratamento da água, de armazenamento na caixa d'água e depois conduzir essa água até chegar nas nossas casas, é a Cagepa, tá certo? É uma empresa contratada pelo governo do estado. E aí, Tia Laine vai falar uma curiosidade. Com certeza vocês já devem ter recebido na casa de vocês, ouviram os papais ou as mamães ou os responsáveis de vocês recebendo a conta de água, né? Que a gente sempre chama assim, conta de água. Você sabia que naquela conta de água você não está pagando pela água? Duvido que você sabia dessa, hein? Pois é, a água, ela está disponível na natureza e é um direito de todos os seres vivos, tá bom? Então, a água, ela é grátis, a água é gratuita, ninguém paga pela água. Quando a gente paga uma conta de água, a gente está pagando para a Cagepa pelo trabalho que ela teve de fazer todo esse procedimento de coletar a água, transportar para a estação de tratamento, colocar produtos químicos, filtrar, armazenar e depois distribuir para as nossas casas, tá bom? Então, fica aí ligadinho nessa curiosidade que muita gente não sabe disso. E vocês acham que acabou por aqui? Não, não acabou não. Lembra o que a Tia Laine falou? Que toda a água que entra limpinha na nossa casa, depois ela vai sair suja, não é? Quando a gente toma banho, a gente usa água limpa e a água fica suja e sai pelo ralo. A mesma coisa quando a gente lava a roupa, quando a gente lava a louça, quando a gente lava as mãos, a gente está sujando aquela água que entrou na nossa casa limpinha e ela vai sair suja pelo esgoto. Então, a gente precisa tratar essa água mais uma vez, tá certo? E é aí que vai acontecer a coleta, certo, desse esgoto, também por encanamento, tá? Que fica debaixo do subsolo, tá bom? Que fica debaixo do solo, no subsolo. Esse esgoto vai ser levado para uma estação de tratamento do esgoto para se tornar puro e limpo novamente. Sabe por quê? Porque esse esgoto ele vai ser lançado de novo nos rios, nas lagoas, nos lagos, nos açudes. Então, a gente precisa purificar ele para poder lançar no rio, porque senão a gente vai poluir a água que a gente está bebendo. Então, percebam, todo esse processo de retirada da água do rio até a gente utilizar na nossa casa e ela virar esgoto, a água vai voltar para o mesmo lugar. Tudo começou e terminou no mesmo lugar, nos rios, nos lagos ou nos açudes, tá? Ou lagoas. Então, a gente tem que preservar muito e exigir que o nosso esgoto seja tratado antes de ser lançado novamente nos rios, nos reservatórios naturais de água, tá? Isso porque a gente tanto vai estar evitando a poluição dos rios,
das lagoas, dos açudes, como também vamos evitar a morte de muitos animais aquáticos que vivem na água, como peixinhos, e também a morte de algas e outros vegetais e seres vivos, tá? E aí, hoje, depois de a gente ter falado sobre tudo isso, de toda essa mágica que acontece para a água chegar nas torneiras das nossas casas, Tia Laine vai passar uma tarefa para casa super, super divertida. Eu aposto que vocês vão gostar. Vocês vão ler um gibi da Turma da Mônica que tem o título de Água Boa para Beber, tá? E aí você lê e manda um áudio para mim contando o que é que você achou, se você gostou, o que você entendeu. Pode falar para mim como é que você mais utiliza a água no seu dia a dia, enfim, fala para mim qual a importância da água para você, o que você entendeu aí do gibi que a gente leu, tá certo? Um beijão, até a próxima aula!